Estamos com toda a equipe aqui do Instituto Destiny preparando mais um Café com Destino para você. E o que a gente faz logo no início? Comenta da onde você está falando. Para mim é um prazer saber de onde você está falando, qual cidade, qual país. Foi muito legal, é muito gratificante, né? Eu fui à cidade de Gramado essa semana que passou, 2 dias só. E aí fomos a Gramado, que é uma cidade pequena, né? Apesar de ser turística, e às vezes estava nos lugares, assim, nos cantinhos escondidos, e as pessoas vinham falar com a gente, contar um testemunho. Tiago, tudo bem? Não acredito, te assisto. E a gente vê como o Café com Destino chega em várias cidades. Por isso que eu amo saber de que cidade você está falando, tá? Vai colocando aqui de que cidade você está falando, de que país você está falando. E também, você que já conhece o nível do Café com Destino, sabe que Deus vai falar contigo, já aperta aqui o enviar, que é essa setinha, esse aviãozinho aí embaixo. Vai abrir aqui, é muito fácil, vai abrir as opções de envio e você envia para todo mundo. Já começou o Café com Destino e hoje eu vou falar com você uma coisa muito importante. Talvez uma das matérias mais importantes que a gente já assinou aqui, já ensinou, que é como, e é uma das perguntas que eu mais recebo no Instagram, hein? Como reconhecer a voz de Deus? Como saber que é Deus falando comigo? Tiago, eu nem sou religioso. Deus fala comigo? Fala. Eu vou te provar e vou te ensinar tudo hoje nesse Café com Destino de segunda-feira, a nossa 91ª edição. Teve uma correção ali, você vê que... Porque ele solta. Colou. Mas como deve ter gente corrigindo ele nos comentários, não, Sessão, eu assisto, é 91ª. Gente, hoje o tema é muito forte, vai te ajudar demais. Então, papel e caneta na mão que a gente vai começar agora. Como reconhecer a voz de Deus? Primeiro, eu preciso ser religioso para reconhecer a voz de Deus? Não, mas eu preciso ser uma coisa. Eu vou ler na Bíblia para você, ó. João, capítulo 10, versículos 27. Jesus falando, tá? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Você não precisa ser religioso, mas você vai ter que ser ovelha do Supremo Pastor. Não dá para escutar a voz de Deus só quando você quer. Tô desesperada. Me abandonaram, me traíram, não tem dinheiro. Agora vou tentar escutar aqui o que Deus quer. Não dá. Deus fala com as ovelhas. O Supremo Pastor se comunica com as ovelhas. Se você tem alguma dificuldade de ir à igreja, você não quer ser religioso por algum motivo, isso é uma coisa entre você e Deus que vocês vão conversando. Mas para escutar a voz de Deus, você não precisa realmente ser religioso, mas tem que ser ovelha de Jesus. Tem que ser ovelha do Supremo Pastor. Não tem isso. Aí não tem negociação, tá? Não vem achando que, eu vou falar com Deus, que Deus escuta todo mundo. Na Bíblia não diz isso não, tá? Não vem com essa não. Ele escuta todo mundo para salvação, para o desespero, para mostrar futuro, para tirar de situações, para aconselhar as minhas ovelhas que ouvem minha voz. Aliás, eu vou até reformular ainda melhor. Não é que ele não fala, é você que não escuta. Deus fala em todo o tempo. Você que não consegue escutar quando não é ovelha. Por quê? Porque você não reconhece a voz. Eu tô aqui parado. Se Deus falar comigo através de um sinal, se Deus falar comigo através de uma voz audível, se Deus falar comigo através de um sentimento, eu vou reconhecer que é Deus, porque eu tô há 40 anos escutando a Deus. Agora, se eu tento escutar esse sinal divino no meio de um problema, eu nunca escutei, mas agora no meio do problema eu tô querendo, Deus pode até falar. Você que não vai entender. Porque você não tem... Anota aí, primeiro ponto, sensibilidade espiritual para entender o que é Deus e o que não é. O primeiro ponto para você reconhecer a voz de Deus é ter sensibilidade. E você só cria sensibilidade escutando todo dia. Então todo dia você tem que botar um louvor no carro. Todo dia você tem que dobrar o seu joelho e falar: Deus, fala comigo. Todo dia. Gente, deixa eu falar uma coisa. Eu sei que tem muita gente que não gosta e muita gente que é ferido com religião, assim como tem gente que é religioso e ama. Tem todo tipo de pessoas. Mas a matéria de hoje pode parecer religiosa, mas não é. Eu quero que você tenha essa consciência, tá? Não é. Rapaz, estamos com 10 mil alunos, tempo recorde, hein? 5, 6 minutos. Olha só. Não é religiosa. Vou te provar. Por quê? Porque... na verdade, até quem diz que não acredita em Deus fica pedindo sinal para ele.
Só que só pede quando está precisando. Aí Deus, ele pode até dar, pode até falar, você que não reconhece, porque tem que ser ovelha para reconhecer a voz do pastor. Né? Ovelha, sabe a ovelha? O animalzinho mesmo. A ovelha reconhece a voz do seu pastor. Tem um vídeo no YouTube, eu não lembro o nome, mas deve ser fácil de achar. Tipo, bota a ovelha reconhecendo a voz do pastor, alguma coisa assim. Que é um pastor de ovelhas mesmo, natural ali, né? As ovelhinhas no campo. Tá ali. Faz aí, Teixeirinha, ovelhinha. Isso é carneiro, isso aí é bode. Né? Isso é bode. E aí, um monte de turista vendo as ovelhinhas, todo mundo chamando as ovelhinhas. Pss, pss, fazendo barulho, tentando chamar a ovelhinha, vem cá. A ovelhinha nem sai do lugar. Do nada, assim, no alto de uma montanha, aparece um pastor de ovelhas, assim, com um cajado e faz um barulho assim. Brrr. As ovelhas começam a se amontoar e caminhar na direção dele. Aí aparece um texto dizendo: não é o quanto você grita, não é o quanto você tenta se comunicar, é o timbre da voz. Então estava todo mundo tentando chamar as ovelhas, elas nem se moviam. O timbre da voz do pastor foi reconhecido, as ovelhas se amontoaram na direção dele. Presta atenção, você precisa escutar a Deus todo dia para reconhecer o timbre da voz dele no meio das adversidades. Para reconhecer o timbre da voz dele no meio da tempestade. A voz de Jesus é tão poderosa que no meio da tempestade ele deu uma ordem e os ventos reconheceram a voz. Que homem é esse? Que poder é esse? Que voz é essa que os ventos obedecem a uma ordem dessa voz? Então a primeira coisa que você tem que entender para reconhecer a voz de Deus, seja num tempo bom, que você precisa de conselho para o próximo passo, seja num tempo ruim, que você precisa de uma ajuda sobrenatural para sair do buraco, seja sensível à voz de Deus. Ponto número 1. Porque João capítulo 10, versículo 27, para quem está entrando agora, João capítulo 10, versículo 27 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Então você não precisa ser religioso para escutar a voz de Deus, mas você precisa ser ovelha do Supremo Pastor. Quanto mais rápido, anota isso aí, ó. Quanto mais rápido você escutar a voz de Deus e obedecer, menos problema você vai ter e mais rápido você vai avançar. Quanto mais rápido você escutar a voz de Deus e obedecer, porque tem gente que escuta, mas não tem coragem de obedecer, porque às vezes Deus pede coisas difíceis. Gente, eu estava vivendo o melhor tempo da minha vida, morando nos Estados Unidos, vivendo vida de filme, levando meus filhos na escola de manhã, coisas assim, ó. A gente ia caminhando por um lago que tinha lá perto de casa para levar as crianças na escola. Aí chegava em casa, tomava um café com a Genina. Era coisa de filme. Aí Deus vem e fala comigo, do jeito que ele fala e eu reconheço, porque eu sou ovelha. E ele fala assim: arruma tudo e volta pro Brasil. Fala: não, Deus, faz isso não. Tem vezes que você sabe que é Deus, você só não quer obedecer. Mas foi porque, pela misericórdia e graça de Deus, eu obedeci rápido, porque a gente decidiu, a gente escutou a voz de Deus, decidiu se mudar e entrou no avião tudo em 2 dias. De quando eu escutei a voz de Deus, eu estava dentro do avião, me mudando. Ou seja, 2 dias atrás eu estava vivendo um sonho para mim, ia ficar para sempre, lá era o meu caminho, meu futuro. Deus vem e falou: não, eu tenho outra coisa para você. Então não é só escutar a voz de Deus, é obedecer. Cria essa sensibilidade de escutar. Segundo ponto, para você reconhecer a voz de Deus, é você estar sempre lendo a Bíblia. Sempre. Sendo religioso ou não, indo à igreja ou não, você precisa sempre estar lendo a Bíblia. Por quê, Tiago? Porque Deus nunca vai falar algo que já não esteja escrito aqui, ó. Deus nunca vai falar algo que contraria isso aqui, nunca. Eu escutei uma voz que me dizia uma coisa que não está na Bíblia, mas a voz falou, então não é Deus. Quer reconhecer a voz de Deus? Filtra por isso aqui, ó. Deus nunca vai falar algo que já não esteja aqui. Então você precisa entender da Bíblia. Você precisa ser um conhecedor, uma conhecedora da sabedoria milenar. Então cria essa sensibilidade com Deus e entenda cada dia mais da Bíblia. Leia cada dia. Tiago, eu não entendo nada. A gente prometeu e vai cumprir em breve um estudo bíblico. Assim, a gente quer trazer uma formação básica para vocês. Vocês têm que entender da Bíblia. Eu quero ensinar isso para vocês. Eu quero levar vocês para outro nível nisso. Vocês têm que aprender a ler, têm que aprender a interpretar. Vocês têm que ser amigo da Bíblia.
É a única chance que nós temos nesse mundo mal. Esse mundo está perverso. Esse mundo está doentio. Esse mundo está sem amor. Esse mundo tá no maligno. A única chance que a gente tem de sobreviver a um mundo mal como esse é conhecendo a palavra. Porque a palavra vai vivificar nosso espírito. E com o nosso espírito vivificado, nada lá de fora abala o que está dentro. Então, primeiro, cria essa sensibilidade, tendo contato com Deus todo dia, escutando a voz dele todo dia, ora todo dia, tenta escutar a voz dele todo dia. Segundo, Deus nunca vai falar algo que não esteja na Bíblia, então seja íntimo da Bíblia, porque tudo que Deus vai falar vai passar por ali. E aí você já conhece. Então, os 3 pontos para reconhecer a voz de Deus. Vamos anotando, papel e caneta é importante. Criar sensibilidade, orando todo dia até você começar a entender como é que Deus fala contigo. Gente, não adianta você entender como Deus fala com os outros. Deixa eu te explicar uma coisa muito importante aqui, Wesley. Você que gosta de copiar os outros. Deus fala de maneiras diferentes, Wesley. Entendeu? O Wesley às vezes entra aqui, me vê ajoelhado orando, ele vai lá e ajoelha no cantinho e fica assim, Deus também vai falar comigo. E ele ajoelha igualzinho, né? Ele faz assim e tal. Não adianta copiar o jeito que Deus fala com os outros. Porque Deus trabalha na multiforme sabedoria. Ele comigo pode falar através de sonho, com outro através de profecia, com outro através da palavra, com outro através de sentimento que ele coloca no coração, com outro com voz audível. Tem gente que tem fé para escutar a própria voz de Deus no ouvido. Eu nunca escutei, ou semi-escutei uma vez na minha vida. Mas a maioria das vezes Deus coloca um sentimento assim muito forte no meu coração, que eu sei que é Deus, porque me consome, e usa profetas. Mas, por exemplo, meu pai, Deus só fala através de sonhos. Meu pai sonha todo dia, Deus fala todo dia com meu pai através de sonhos. Comigo Deus não fala tanto através de sonhos. Então, com cada um, Deus tem um ponto de comunicação diferente. Por isso, nós não podemos copiar o outro no sentido de, Deus fala com ele assim, eu vou também sonhar para ver o que Deus fala comigo, que às vezes Deus não fala contigo através de sonhos. Você tem que criar sensibilidade, ponto número 1, para entender como Deus fala contigo e reconhecer o timbre da voz dele. Você saber, realmente é Deus. Segundo, você tem que criar intimidade com a palavra, porque Deus nunca vai falar nada que esteja fora da Bíblia. Você precisa conhecer a palavra. Terceiro, anota aí. Deus sempre confirma o que falou através de algo ou alguém. Deus sempre confirma o que falou através de algo ou alguém. Eu tenho vários exemplos bíblicos, mas um está vindo na minha cabeça agora. Quando um anjo aparece para Gideão, cara, um anjo apareceu, já não precisa de confirmação. Está um anjo aqui na minha frente. Mas Gideão fala assim, se é o Senhor, espera aqui enquanto eu vou buscar uma oferta, enquanto eu vou buscar um sacrifício. Se quando eu voltar você estiver aqui, é Deus. Ou seja, Deus mesmo aparecendo para a pessoa, tem gente que precisa de confirmação e Deus não nega. Deus não nega confirmação. Então, se você precisa ver para ter certeza, Deus vai te dar o sinal. Então, cria sensibilidade, procura na Bíblia e espera a confirmação de algo ou alguém. Foi o que aconteceu no caso dos Estados Unidos que eu estava te contando. Para mim, ia morar lá para sempre, estava vivendo o melhor tempo da minha vida, Deus fala comigo, numa oração. Arruma suas malas e volta para o Brasil. Eu sabia que era Deus já, mas como era algo muito sério, eu falei, Deus me confirma amanhã. E Deus mandou alguém me ligar, uma pessoa me ligou que não tinha o costume de me ligar e me deu uma palavra, dizendo, Deus preparou uma mudança de país para você e é agora. Pronto, não tem como a pessoa saber que na madrugada anterior eu estava orando pedindo um sinal a Deus. Então, Deus sempre vai confirmar através de sinais. Um pouquinho de água, por favor. Agora, quais são as formas que Deus fala? Deus fala do jeito que Ele quiser, tá, gente? Acho que tem aqui no frigobar. Deus fala do jeito que Ele quiser. Mas as formas mais comuns que a gente vê, papel e caneta para anotar, Ele fala através de palavras proféticas, ou seja, quando Ele usa alguém para te entregar uma palavra, através de sentimentos no coração que são tão fortes que não tem como dizer que não é Deus, através de sonhos, através de voz audível, através de sinais. O que são sinais? Tem gente que consegue estar passando assim na rua, ver um outdoor e falar, Deus falando comigo aquele outdoor. Tem gente que vê uma árvore balançando e Deus está falando que está vindo um grande vento sobre a minha vida. Tem gente que consegue, obrigado, irmão, através de sinais. E o principal, através da palavra. Então vamos anotar? Sinais, formas que Deus fala contigo. Deus fala do jeito que quiser, tá? Não está engessado só nisso aqui, não. Isso aqui são as formas mais comuns que nós já percebemos. Deus fala do jeito que Ele quiser. Sinais,
palavras proféticas, sentimentos, sonhos, voz audível, que é o próprio Deus falando contigo, e através da palavra, da sabedoria milenar, a Bíblia. Só uma coisa muito importante é você entender que Deus fala de forma diferente com cada um. Tá? Deus fala de forma diferente com cada um. Tiago, o mais importante é a voz de Deus, não é? Você escutar a voz de Deus é o mais importante? É o mais importante, é o GPS da sua vida. Então por que você ensina outras coisas? Por que você ensina inteligência emocional? Por que você ensina multiplicação financeira? Por que você ensina comportamento? Por que você ensina desenvolvimento pessoal? Ué, por quê, gente? Porque Deus, a função de Deus é só ser o teu GPS. Dirigir o carro é com você. Que tipo de carro você vai dirigir, como você vai dirigir é com você. Deus só vai falando, em 200 metros vira à esquerda. Se você vai virar a 100 km por hora, a 20 km por hora, é o carro e a sua habilidade de dirigir. Ou seja, Deus, a voz de Deus é o mais importante porque ela vai te dar a direção, vai te dar o comando. Mas se você não tiver inteligência emocional, você estraga tudo. Se você sempre ficar devendo e tal, você envergonha o próprio evangelho. Porque tá só devendo, nunca paga as contas. E se você está multiplicando financeiramente com o coração em Deus, você consegue ajudar muita gente. Inclusive criando negócios, tá? Criar negócios é mais importante do que a obra social em si. Porque criar negócios, você está dando um salário para sempre para a família, cesta básica você só está dando naquele dia. É por isso que nos nossos projetos como Destiny Food a gente se preocupa também com a educação. Porque senão você só vai dar comida e a pessoa no outro dia está com fome de novo. Então, é muito importante que você entenda que Deus fala de forma diferente com cada um. Anota essa frase, é muito importante, que define muita coisa nessa live. Deus fala o tempo todo, mas nem todos reconhecem sua voz. Acho que pode até ser a frase de hoje. Deus fala o tempo todo, mas nem todos reconhecem sua voz. Ou seja, como é que você reconhece a voz de Deus? Ele está falando. Nessa segunda-feira ele está falando. Nessa segunda-feira ele está te dando sinais. Nessa segunda-feira ele quer te dar sonhos. Nessa segunda-feira ele quer falar contigo. Você tem sensibilidade para discernir o que é Deus e o que é sua cabeça? Tiago, como é que eu sei que é Deus, que não é minha cabeça? Primeira coisa, Deus nunca vai falar nada que esteja contra a palavra. Tá na palavra, já pode ser Deus. Segunda coisa, Deus nunca vai falar algo que só você sai ganhando. Quando Deus te dá uma palavra, todo mundo que está à sua volta ganha. Você tem que pensar, essa coisa que está vindo no meu coração é uma coisa meio egoísta, só eu vou sair ganhando? Ou é uma coisa que coletiva, todo mundo sai abençoado? Opa, pode ser Deus então. Tá na palavra e todo mundo sai ganhando, já pode ser Deus. Terceiro sinal. Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. Tudo que ele fala é para colocar as coisas em ordem e não para tirá-las da ordem. Quando Deus viu que a terra era sem forma e vazia, lá em Gênesis 1, ele deu ordem na terra. Porque só através da ordem ele consegue construir em cima. Então toda a palavra de Deus é para colocar as coisas em ordem, não para tirar de ordem. Quem confunde é o inimigo. Quem tira as coisas do lugar para bagunçar a tua vida é o inimigo. Deus coloca as coisas em ordem. Deus fala o tempo todo. A pergunta é se você consegue escutar. Deus fala o tempo todo. A pergunta é se você consegue escutar. Inclusive tem se você tiver tempo hoje durante o dia, tem um Brunecast lá no Spotify, nosso podcast. É um dos podcasts mais escutados do Brasil, pela graça e misericórdia de Deus. O nome é Como Deus Mudou Minha Vida. É com o ator da Globo, Felipe Simas. Queria que você escutasse, porque eu falo justamente sobre isso. Reconhecer a voz de Deus para entender o próximo passo. É tipo um complemento do que eu estou dando aqui. Então, quando acabar, durante o dia, se você tiver um tempo, entra lá no Spotify, Como Deus Mudou Minha Vida, no Brunecast, vai te ajudar muito. Então, vamos lá. Quem tira as coisas do lugar é o inimigo. Deus coloca as coisas em ordem. Deus coloca as coisas em ordem. Se tua vida tem alguma coisa fora... Ó, por favor, presta atenção aqui. Tem alguma coisa fora do lugar na sua vida? Sua vida emocional está fora de ordem? Sua vida financeira está bagunçada? Sua vida sentimental está um caco? Sua vida familiar já não tem mais
jeito, parece que não tem mais jeito. Deixa eu te falar uma coisa. Se você escutar a voz de Deus, seja qual for a área da sua vida, ela começa a entrar em ordem hoje. Sabe qual é o melhor de tudo? Escutar a voz de Deus é de graça. Escutar a voz de Deus é para todo mundo. Você só vai ter que ser ovelha. E aí ser ovelha é difícil para alguns, sabe por quê? A ovelha obedece à voz do pastor. E aí Deus fala, você tem que obedecer. Você fala assim, eu não quero esse negócio de religião, não. Muito chato. E não sei o quê. E pá. Na verdade, é chato ou você que não consegue obedecer a ordem simples? É você que, em nome dessa tal da liberdade, você está preso em um monte de coisa, está preso em pecado, está preso em vício, mas quer ser livre. Eu não vou na igreja que eu quero ser livre. Mas no pecado você é escravo, né? Do vício você é escravo. Peraí, gente. Vamos mudar a forma de pensar um pouco aqui. Isso é questão de inteligência. A Bíblia diz, através do apóstolo Paulo, que nós somos escravos de Cristo. A gente nunca vai ser completamente livre se não for escravo de alguém. E a gente precisa ser escravo de Cristo para ser livre de verdade. Porque se você não for escravo de Cristo, você vai ser escravo de alguma coisa, porque o ser humano quer se submeter a alguma coisa. Por isso que as pessoas vão para drogas, vão para pornografia, vão para mentira, vão pro engano, para viver de falcatrua, de ficar dando um 7-1 nos outros, porque elas precisam ser escravas de alguma coisa. É uma necessidade do ser humano. Mas quando você já é escravo de Cristo, você é livre verdadeiramente de todas as outras coisas. E você vive em amor. Então, assim, eu não quero pregar para você nessa manhã. Eu só quero te conscientizar que se você não escutar a voz de Deus, você nunca vai saber o verdadeiro próximo passo. Deixa eu te falar uma coisa. O que está acontecendo na minha vida, né? Essa semana a gente entrou num negócio do nosso instituto tão grande, uma coisa tão formidável, que eu falei, Deus, eu não tinha capacidade nenhuma disso acontecer. Eu sou um cara um pouquinho inteligente, mas tem coisa que vai muito além da minha capacidade. Mas quem escuta a voz de Deus não precisa ter capacidade de 0 a 1 ou de 0 a 10. Não importa, Deus vai fazer do mesmo jeito. É claro que depois você vai ter que se preparar quando Deus te coloca num lugar maior do que você imaginava, e é isso que Deus faz. Mas quem faz é Ele. Não importa qual área da sua vida, não importa qual área da sua vida agora está fora de ordem. Deus pode colocar hoje, Ele pode dar uma palavra, basta uma palavra. Se você quiser procurar ciência, pode procurar, mas vai ficar 3 anos na terapia. Se você quiser procurar, vou ler os livros de filosofia, pode ler, muito bom, vai ficar 10 anos lendo. Com Deus basta uma palavra e tudo entra em ordem. Se você quer colocar sua vida em ordem hoje, nessa segunda-feira, só uma palavra dele. Ele solta uma palavra do céu e resolve. Vocês sabem muito bem que eu conheço o outro lado da moeda. Eu sei que é importante você entender de vida emocional. Eu sei que é importante você entender de vida financeira. É importante você ter domínio próprio, autocontrole. É importante você ser uma pessoa comportada. É importante demais você ter networking. Mas se não tiver uma palavra de Deus, todas as outras coisas caem. Se você não tiver uma palavra de Deus, não importa quem está na sua agenda de WhatsApp. Se você não tiver uma palavra de Deus, não importa quanto dinheiro você tem no banco. Se você não tiver escutando a voz de Deus, tudo que você está fazendo é ajuntar para transferir para outro. Porque a Bíblia diz que o ímpio ajunta para transferir para o justo. Só que eu quero ajuntar para construir um legado e não para transferir para outra pessoa. Então eu prefiro ser justo logo desde agora. Se a matéria de hoje está fazendo sentido para você, coloca o emoji do cafezinho aí. Se a matéria de hoje está fazendo sentido para você, coloca o emoji do cafezinho. Tiago, me dá mais sinais. Nós vamos começar a entrar agora na matéria mesmo. Tá começando. Escuta, pega essa aqui, ó. Me dá mais sinais de que é de Deus. Primeiro, quando Deus dá uma ordem, dá medo. Se você gostou da ordem de primeira, tem alguma coisa errada. Porque toda a ordem que Deus deu para Josué, ele fala, Josué, não temas. Calma, eu sei que eu te falei da medo, mas não temas. Ser forte, ser corajoso. Não desmaie. Para algumas pessoas a ordem é tão forte que dá vontade de desmaiar. Então, a primeira coisa para você reconhecer é que dá medo. Quando Deus fala, dá medo, porque Deus sempre vai te dar uma ordem muito maior do que você pode conseguir sozinho. É por isso que é dele, porque ele vai contigo. Se você pode fazer sozinho, não é de Deus. Porque Deus não divide a glória com ninguém. Então, quando ele te dá uma ordem, é para você justamente não ter como fazer ele fazer contigo. Isso é muito forte. Ou seja, você sabe que é o teu caminho,
Você sabe que, puxa, eu posso avançar ali, mas eu não vou conseguir sozinho. Deus, deixa comigo então. Eu vou botar a equipe certa do teu lado. Eu vou abrir a porta certa. Eu vou te mandar conselhos no meio da estrada. Eu vou mandar pessoas que vão te ajudar, que vão tornar a sua caminhada mais leve. Ou seja, quando Deus dá um projeto, quando Deus fala com alguém, o que ele falou dá medo, porque você sabe que não pode fazer sozinho. Segundo, para reconhecer, quando Deus dá um projeto para alguém, quando Deus fala com você de alguma forma, Ele faz de uma forma que você dependa completamente dele. Se você falar, Deus me deu esse projeto e eu e fulano sozinho a gente toca, então não é de Deus. Porque sempre se Deus não fizer, se Deus não abrir a porta, se Deus não tocar no coração do fulano, se Deus, você depende de Deus. Quando o projeto é de Deus, você percebe que vai precisar de pessoas para te ajudar. Olha que forte que eu vou te explicar agora, hein? Quem construiu a arca de Noé? Hã? Noé com quem? Está na Bíblia. Não. Por favor, tira o Hélio daqui que ele não consegue conhecer. Não estudou a arquinha de Noé na escola dominical. E hoje eu entrei no escritório perguntando: quem foi na escola dominical ontem? Ele só lembra da girafa. Não, ele só lembra da girafa que ele pintou. O povo ajudou Noé. Algumas pessoas ajudaram Noé. Tinha construtores que ajudaram Noé, mas não entraram na arca, só a família entrou. Existem pessoas que Deus vai te ajudar, vai mandar para te ajudar, mas não vão entrar na promessa contigo. Esse é o duro. Porque existem pessoas que tiveram fé para construir, mas não tem fé para entrar na promessa. São fés diferentes. Ela tem fé até um certo ponto, ela acredita até um certo ponto. Ela tem interesse ela tem interesse de receber o pagamento do dia pelo trabalho e não de trabalhar por algo que ela não consegue ver, como por exemplo, um barco salvando da chuva. E chuva não existia na época. Aliás, deixa eu aproveitar, isso é uma grande diferença de um grande investidor. Que o investidor precisa de fé. Como é que trabalha as pessoas que querem dinheiro rápido? Eu quero botar dinheiro agora e amanhã eu quero ter um lucro. O grande investidor, ele tem visão de longo prazo. Mas por quê? Ele vai botar um dinheiro agora esperando algo que ele não consegue ver, que é um retorno futuro. Então tem gente que entra para trabalhar na arca, mas quer o pagamento do dia. Outros trabalham para entrar na arca, só que é daqui a 100 anos. Isso é muito forte. Então, todo o projeto de Deus dá medo, porque é maior do que você. Você vai depender completamente dele, senão não é de Deus. E Deus vai enviar pessoas para te ajudar. Ou seja, um projeto de Deus nunca inclui você sozinho. Você vai ter que aprender a lidar com pessoas. Por isso você tem que ler o livro Especialista em Pessoas. Porque todo projeto divino, você vai precisar de gente do teu lado. Stains the paper white, a sinking sun in teacup ties, curtains sway like ghosts in flight, the room breathes quiet, nothing hides, the clock ticks slow, a hollow drum, each second never
moth taps at the pane. His dusty wings, a fragile flame. Outside